Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos na Tua casa, ó Deus, louvando, ó Deus, o Teu santo nome, ó Pai, como essa canção nos disse, ó Pai, que o Senhor esteja com cada irmão que aqui se encontra, ó Deus, aqueles que estão em casa, que o Senhor possa operar, ó Deus, milagres nas nossas vidas, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, ouvir os nossos corações, ó Pai, aquilo nosso mais íntimo, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, nos ouvir, ó Pai, porque sabemos que o Senhor sempre está pronto, ó Deus. Esteja conosco no restante deste culto, ó Pai. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz a todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Senhor possa fazer-se presente neste meio, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Que todos nós estejamos aqui para louvar ao Senhor e agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer a Deus pelas bênçãos incontáveis, por estarmos vivos, por o Senhor ter nos trazido aqui hoje, nesta noite, para louvar e exaltar o seu nome. Queria convidar a todos os irmãos que ficassem de pé. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Vamos fazer um exercício, vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou começar lendo e toda a igreja, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Amém? Está aqui? Olha, coisa boa, hein? Então vamos lá. Deixa eu colocar meu óculos. Agora sim. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como os filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade.
Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito, versículo 10. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos acompanhar nas nossas Bíblias, é bem melhor. Vamos lá? Vamos começar do início. Cada um na sua versão, não tem problema nenhum. Começando, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como os filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Além disso, em Cristo nós tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Agora vocês também ouvirão a verdade, as boas novas de salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês, o selo do Espírito Santo que havia prometido. Amém. Podeis assentar. Nós vamos agora ouvir uma apresentação musical e logo após nós iremos para a nossa oração, os pedidos de oração. Aproveitar enquanto o Ministério de Louvor chega aqui, irmãos, vamos fazer melhor. Vamos aos pedidos de oração. Aqueles irmãos que têm o seu pedido de oração, que quer expressar e que desejar que a igreja ore por ele, levante a sua mão. Irmão Haroldo. Ok. Vamos orar pela dona Marta, irmã da nossa irmã Penha, que está com problema de saúde. Irmã Lenir? Graças a Deus. Amém. Mais alguém? Irmã Rita? Como é que é o nome dele, irmã? João Neto. Vamos orar pelo João Neto e pela sua saúde. Mais alguém? Irmão, daí pode pedir.
Como é que é o nome dela, irmã? Thaís? Tayla. Vamos orar pela Tayla e pela sua saúde. Mais alguém? Vamos ouvir esta canção. E logo após essa canção eu quero pedir que o irmão Agostinho venha aqui e ore por esses pedidos. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça,
Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. De novo em tuas mãos, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Agostinho. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque aqui estamos mais uma vez neste local, ó Deus, neste templo, falando com o Senhor, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, Deus, por tão ricas bênçãos o Senhor tem nos concedido a cada dia. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos poupado a cada dia, meu Deus, de tantas violências, de tantas doenças, de tantas enfermidades. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos perdoado também, Senhor. O Senhor tem nos protegido, porque o mal está em todo lugar, mas o Senhor tem nos guardado, e o Senhor tem dado-nos o privilégio de poder estarmos aqui, neste momento, louvando ao Senhor, por tão ricas bênçãos o Senhor tem nos concedido. Pedimos a Deus uma bênção especial em prol dos pedidos que foram realizados aqui nesta noite, a Deus, também por aqueles que não foram realizados, mas o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um. Pedimos a Deus pelo pedido do irmão Haroldo, Deus, em prol da irmã Penha, Deus, que está enferma, que você possa estar levando a ela a cura, se for do teu querer, ó Pai, principalmente a cura espiritual, que ela possa, Deus, receber a cura material, mas ela possa também receber das mãos do Senhor, pela tua graça, a salvação, ó Deus, a bênção da salvação. Também peço a Deus pelos pedidos da irmã Daí, ó Deus, em prol daquela pessoa, que Deus possa estar abençoando conforme o teu querer, ó Deus, conforme a tua vontade. Pedimos também, ó Deus, pelo pedido da irmã Rita, Deus, que o Senhor possa abençoar, você possa proteger, ó Deus, enfim, e atender o pedido dela, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que o Senhor Deus seja com cada um de nós, seja com essa igreja, Deus, abençoa ricamente a cada irmão que aqui fazem parte dessa igreja, ó Deus, desde os menores até os maiores, ó Deus, também a diretoria, enfim, o conjunto de louvores, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a cada dia, a cada momento, neste lugar, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que abençoe também, ó Deus, os nossos familiares, ó Deus, que precisam, Deus, da tua graça para receber das mãos do Senhor a salvação eterna. Que o Senhor Deus possa estar, ó Deus, concedendo a cada um deles, ó Deus. Eu peço a partir da minha casa, peço também, ó Deus, pela família dos irmãos também que ainda não decidiu pela salvação. Também peço, ó Deus, pelos vizinhos, nossos vizinhos. Peço, ó Deus, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pela salvação, ó Deus, do mundo, porque o Senhor está voltando e que
todos possam, Deus, ouvir falar do Senhor. Que ninguém possa, Deus, um dia falar: eu não ouvi falar de Cristo, mas sim, eu ouvi e decidi aceitar o Senhor em suas vidas. Te peço por tudo, Deus, e oro, agradecendo também pela continuação do culto. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a palavra que aqui será realizada e também a continuação dos louvores, ó Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos livre de todo mal. Te peço por tudo e oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Convidamos os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar Santo, 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 o hino 2 do HCC. Senhor amado, graças te rendemos porque estamos aqui, porque o teu amor é grande, porque a tua benevolência nos alcança. Senhor, abençoa esta igreja com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua cura, com a tua paz. Senhor, transfira o teu Espírito a nós, para que sejamos
esvaziados de nós mesmos e possamos ser cheios de Ti, cheios do Teu amor, cheios da Tua misericórdia, cheios do Teu Espírito, para que possamos praticar os dons do Teu Espírito. Senhor, que cada dia possamos nos amar mais. E assim como Paulo disse, que toleremos uns aos outros, mas que o ideal seja fazer o que Jesus nos disse, que amemos, que nós possamos, Senhor, ter o Teu amor, para que Ele transborde em nós, para que as nossas palavras, para que o nosso andar, para que o nosso caminhar, para que o nosso agir, seja sempre, Pai, visto pelos outros, como também diz a Tua palavra, que seja pela frente, que seja por trás, que as pessoas falem bem de nós. Então que possamos cuidar do nosso testemunho, que possamos cuidar de quem somos, porque nós somos, Senhor, a Tua face aqui na terra, somos o sal da terra, somos a luz. Então que possamos refletir o Teu rosto. Senhor, nós queremos estar perto de Ti, nós queremos estar no Teu colo, nós queremos estar vivendo a Tua graça, porque nós sabemos, Senhor, que o Teu reino se faz em nós, e nós já vivemos, Senhor, a eternidade contigo, que todos os dias o Senhor está ao nosso lado. Então recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Senhor, perto queremos estar de Ti, e por isso nós cantamos. Receba, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é
espírito de adoração, uma vez que estamos perto do Pai, nós agora vamos engrandecer o nome dEle, porque Ele é grande. Ele é grande e está em todos os lugares, inclusive dentro dos nossos corações. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer por dobra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dobra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Pai Santo querido, colocamos a vida do teu mensageiro nas tuas mãos. Senhor, encha-o com teu espírito, com a tua graça, e que ele não fale nada que não venha de ti, mas que as palavras dele sejam palavras tuas, e que os nossos corações estejam abertos para receber, Senhor, a bênção que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, nos escolheu,
Nós estamos aqui porque o Senhor nos ama e nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Som. Mais ou menos na década de 50, na década de 60 por aí, eu não me recordo muito bem, existia um jovem chamado Ivan Moisseyev. Eu acho que alguns irmãos já ouviram esse nome. Traduzindo para o português é Ivan Moisés. Ivan Moisés era um soldado russo, na época da cortina de ferro da antiga Rússia, e ele se converteu ao Senhor Jesus. E naquela época, na Rússia, era crime você declarar que você era cristão, era crime você declarar que você era um crente. O Ivan Moisseyev não abandonou a sua fé, mas ele pagou pela sua vida, pela fé que ele teve. Um jovem de 18, 19 anos. Ele foi morto, ele foi torturado para negar o nome de Cristo. E ele não negou. Ele morreu por Cristo Jesus. Ivan foi só mais um, dentre tantas pessoas que clamam ao Senhor e acreditam no Senhor Jesus. Há pouco tempo atrás eu fiquei sabendo de uma mãe que contraiu um câncer e morreu, uma mulher jovem, pouco mais de 30 anos, e deixou os seus 2 filhos sozinho com seu pai. Nós sabemos de pessoas que sofrem muito para morrer. Pessoas que passam por esta vida com experiências difíceis, pessoas boas. E às vezes nós nos indagamos por que gente boa morre? Por que gente boa sofre? Eu não sei vocês, mas às vezes a gente sempre se pega questionando isso. E como diz o salmista, às vezes você vê o ímpio prosperar. Tudo que ele faz, ele prospera. Tudo que ele faz, ele consegue ir avante, crescer profissionalmente, né? Todos os seus planos dão certo. E o cristão não. Violência, injustiça social. A justiça negando a justiça para quem merece, privilegiando quem não merece. A corrupção cresce a cada dia. O pecado cada dia mais se alastra. Do que vocês pensam quando eu falo disso? Do Brasil? Mas eu quero compartilhar com vocês, não é a história dos brasileiros, uma história muito parecida, mas eu quero compartilhar com vocês a história de Abacuque. Gostaria que você abrisse o seu livro em Abacuque capítulo 1, e nós vamos passear um pouquinho. Eu quero falar com os irmãos. Abacuque, ele era um profeta diferente da sua época. Abacuque viveu mais ou menos 600 anos antes de Jesus, e pelos cálculos que alguns estudiosos fazem, eles acreditam que, inclusive, o pastor Luiz Saião, né, que é um teólogo brasileiro, batista, né, ele data mais ou menos que Abacuque era contemporâneo de Jeremias. Eles estavam mais ou menos ali juntos, na mesma época, profetizando para o povo. Mas é interessante porque Abacuque é um profeta muito diferente. Ele não é um profeta igual Isaías e Jeremias, Amós, que falava para o povo da parte de Deus da injustiça que o povo estava tendo com Deus.
Eles não denunciavam, eles denunciavam o pecado do povo, mas Abacuque não. Abacuque, ele é um tipo de profeta totalmente diferente. Ele vai questionar a Deus por que tudo aquilo estava acontecendo. A maldade, a injustiça social, o ímpio que crescia, o ímpio que afrontava os cristãos, as boas pessoas, as pessoas justas, e prosperavam. E cada dia que passava mais, o povo que era o povo de Deus estava sendo aplacado pela injustiça, estava sendo aplacado pela maldade. Se nós puxarmos um pouco na memória, nós podemos comparar bem Abacuque com quem? Abacuque com Jó. Jó denunciava a injustiça contra o homem. Abacuque, ele denuncia a justiça contra o povo de Deus. Mas é interessante que Abacuque, ele vai questionar a Deus. Ele vai diante de Deus e falar: por que, Senhor, que o Senhor está me dando olhos para ver toda essa injustiça? Eu oro, eu peço ao Senhor para que o Senhor me responda, e o Senhor fica calado. O Senhor nada fala para mim. É errado nós questionarmos a Deus? Não é errado questionarmos a Deus. Nós temos uma fé racional, e quando nós vemos uma coisa que nós não entendemos, nós vamos sim perguntar a Deus por quê. Mas muitas lições nós podemos tirar da história deste profeta. Um profeta totalmente diferente dos outros profetas. Abacuque viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, mais ou menos ali no sul, né, de Judá, de Israel, depois que o reino se dividiu com a morte de Salomão. O reino do norte já tinha sido tomado, já tinha sido sitiado, e ainda o reino do sul não. E Abacuque vive mais ou menos nessa época, no tempo do rei Joaquim, e ainda será assolada. A única coisa que estava acontecendo, que Abacuque está sofrendo isso, era a maldade do povo. Interessante, né? O povo crente ser mal. Interessante ter maldade no coração de pessoas que se dizem crentes. Mas era o que estava acontecendo ali. A maldade do povo vinha crescendo, por isso que todas essas injustiças acontecem. Então é interessante que Abacuque vai até Deus e questiona a Deus: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Como se mais ou menos se Abacuque dissesse assim: Senhor, o mundo está perecendo, o seu povo está perecendo, e o Senhor não está fazendo o seu papel. Porque muitas das vezes nós achamos que se Deus matasse todo mundo que é ruim, se matasse os maus, e deixasse só as pessoas boas vivas, resolvia o problema do mundo, não é? Pois é, mas só que Deus não olha o mundo com os nossos olhos. Deus não olha o mundo com a nossa justiça. Deus tem a sua própria justiça para poder peneirar a nossa vida. Você já pensou se Deus julgasse o mundo como eu quero, fizesse tudo o que eu quisesse? Vamos citar um exemplo, na sua casa, marido e esposa. A esposa quer uma coisa, já pensou se Deus atende e depois também Deus atende o marido? Se não são a mesma opinião, não vai dar um conflito? Sempre vai dar. Às vezes aqui mesmo dentro da nossa igreja, nós temos conflito às vezes de decisões. Às vezes eu quero uma coisa, os irmãos querem outra, mas nós temos que chegar num consenso. Se nós não colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar, nós vamos entrar em choque, a vontade do Senhor não vai ser feita. E Abacuque vem nos trazer esse entendimento da palavra do Senhor. Eu gostaria, com os irmãos, e nós vamos ler todo o livro de Abacuque. São 3 capítulos. São só 3 capítulos, mas eu gostaria de ler com os irmãos, e nós vamos entender um pouquinho o que Abacuque está passando. No tempo de Jó pedia justiça para o homem. Por que o homem sofre? E ele questiona a Deus. E Deus vai a Jó e fala para ele, faz para ele um monte de perguntas, na qual ele não dá conta de responder. Jó tinha uma ideia de Deus. Ele achava que ele era justo pela sua própria justiça, mas ele tinha ideia de Deus.
Mas é tão interessante que Jó passa por tudo aquilo que ele passou, e no último capítulo do livro dele, você acaba de ler, Jó não fica sabendo por que ele passou por tudo que ele passou. Mas ele aprendeu uma coisa: antes eu conhecia só de te ouvir falar, hoje de andar com o Senhor. E essa certeza ele tinha. E Abacuque também vai passar por uma experiência semelhante a essa. Acompanhe os irmãos na sua Bíblia. O versículo 1 e 4, a primeira oração do profeta. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca a justiça e ela é torcida. O perverso cerca a justiça e ela é torcida, ela é distorcida. Fazem da justiça o que é. Nós vemos isso todos os dias, não é muito diferente hoje nos nossos dias. A justiça, ela é distorcida. Aquilo que nós queremos, que às vezes nós achamos que é justo, não acontece. Às vezes aquilo que está na lei, não é o que a gente pode ver, né, irmão Diego? O caso daquela menina que pouco tempo agora, mês passado, esse mês, início do mês, não sei, ela foi estuprada, e o advogado arrumou uma nova acusação que incriminou a menina e inocentou o estuprador. A torção da justiça. Vamos continuar, irmãos. Aí Deus, no capítulo 5 ao versículo 11, Deus responde, mas é tão interessante que Deus não responde como Abacuque quer, porque o Abacuque quer um refrigério para a sua alma. Mas olha só, se Abacuque quer uma resposta, Deus vai dar para ele uma resposta. A partir do versículo 5 até o 11. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal, que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, a nação, que é a nação babilônica, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer a violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, e riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terra e terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Abacuque ora, pede a Deus clemência, porque o seu povo está em pecado, existe muita violência, e o que Deus faz? Eu vou te dar uma resposta, Abacuque. Deus manda um povo, os babilônicos, que é um povo muito mais feroz, que é um povo muito mais malvado, que é um povo que não tem escrúpulos nenhum. Por onde eles passam, eles acabam como gafanhotos, como uma praga de gafanhotos. Por onde eles passam, eles matam, eles acabam com tudo. E Deus fala aqui para eles, fala para Abacuque, que de igual forma o Senhor vai fazer com o povo dele. Se o povo judeu, aliás, se o povo babilônico já era ruim, imagina com uma aprovação divina. E em cima do povo de Deus. E Abacuque entra em crise. Mas como, Senhor? Como que o Senhor vai castigar o seu povo com um povo tão mau, com um povo tão ruim? Nota de rodapé, meus irmãos. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus,
muitas das vezes, Deus usa o ímpio para nos castigar. Isso está na história. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós viramos as costas para Deus, nós desobedecemos, o Senhor usa, muitas das vezes, o ímpio para nos castigar. Versículo 12 a 17, a segunda oração. Por que Deus usa um povo tão injusto para punir o povo mais justo do que ele? Versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, e ó Deus Santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro, de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aqueles que é mais justo do que ele? Por que fazem homens como peixes de mar, como répteis, que não têm quem os governe? A todos levantam o inimigo com anzol, pescam de arrastão, e o juntam à sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Versículo 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque todos eles enriqueceu a sua porção, e tem gordura na sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, e matando sem piedade os seus povos? Aqui eles estão falando dos caldeus, aqui eles estão falando de Nabucodonosor. Estão falando da maldade e do que ele vai fazer. O versículo do capítulo 2, Abacuque resolve esperar no Senhor. Leia só o versículo 1 do capítulo 2. Por-me-ei a minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Há uma coisa aqui que nós precisamos aprender. Quando nós não obtemos resposta do Senhor, nas nossas orações, nos nossos pedidos, nós temos que esperar uma resposta de Deus. Quando aquilo que nos aflige, a nossa alma, o nosso coração, que tira a nossa paz, nós temos que esperar no Senhor a resposta do Senhor, porque o Senhor é justo. Deus sabe o que faz, como Ele faz e na hora que faz. A questão de Abacuque aqui é justamente essa. Ele vê o mal, ele é um profeta que Deus mostra para ele, eu acho que Deus já tinha falado várias vezes com ele, ele vê o mal, só que ele procura a Deus, clama a Deus e Deus não responde. E Deus responde de uma maneira como ele falou, como ele não espera, que vai ficar na história. Deus pune o seu povo, com um povo pior ainda, um povo mais ruim. E quando ele não tem a resposta que ele deseja, ele resolve esperar em Deus. E não espera muito. A partir do versículo 2, do capítulo 2, o Senhor responde. A segunda resposta de Deus, de 2 a 5. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Tipo um outdoor. Mais ou menos isso que Deus está falando. Faça uma placa e ponha para que quem estiver passando correndo, lê rapidamente. Olha só o que ele vai falar. Porque a visão ainda está cumprindo-se nesse tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Olha só o que Deus está falando. Porque a visão está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. As suas perguntas, meus irmãos, as suas questões, as suas indagações a respeito das questões da vida, elas vão ter resposta. Nós temos que esperar no Senhor. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele,
mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanente o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como o sepulcro, e é como a morte, e não se farta. Ele ajunta para si todas as nações, que congrega todos os povos. Do 5 ao 19, Deus fala dos 5 ais do babilônico. Olha só que o Senhor falou que Ele vai punir o povo babilônico. O povo babilônico vai ter a sua punição. Mas o povo vai sofrer. O povo de Deus ainda vai sofrer. A partir do versículo 6 até o versículo 19, nós vamos ler sobre os 5 ais dos caldeus. Aquilo que vai acontecer. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, e dito zombador dirão: ai, que acumula o que não é seu, até quando? E aquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Versículo 8: visto como despojaste de muitas nações, todos os mais povos te despojaram a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr no lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem o Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo, e os povos se fadigam em vão, pois a terra encherá de conhecimento da glória do Senhor. Como águas que cobrem o mar. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida do seu furor, o que embebeda para lhe contemplar de vergonhas. Será farto de opróbrio, em vez de honra, bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a sua vez de tomares do cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a sua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu? E a imagem de fundição mestra de mentiras, para que artifício confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz madeira, acorda, e a pedra muda. Desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que estás coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui, no versículo 20, Deus encerra a conversa com Abacuque. Aqui no versículo 20, Deus põe um ponto final nas indagações de Abacuque. Deus fala que vai punir o povo, mas vai punir também os babilônicos. Tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles fazem, terá punição, no tempo certo. Mas até aqui, no versículo 20, onde Deus encerra a sua conversa com Abacuque, ele fala: cala-se. Nós temos que ter um limite para as nossas indagações. Nós temos que ter um limite para as nossas dúvidas.
E neste momento Deus fala: cala-se, eu estou no templo, eu sou Deus, e a terra ainda está nas minhas mãos, e sou eu quem governo, sou eu quem determino. Se existe pandemia, ela teve um início porque eu quis, e ela vai ter um fim também, porque eu quis, assim diz o Senhor. As nossas indagações, existem momentos em que nós devemos guardar em nossos corações, porque Deus manda que nós nos calemos, porque estamos na presença do Senhor. O capítulo 3, irmãos, já estamos encerrando, é a terceira oração de Abacuque, versículo 1 e 2, oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Aviva-me a tua obra, ó Senhor, que decorre dos anos, e no escuro dos anos faz-me conhecida a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. No versículo 3 ao versículo 16, Abacuque ele vai fazer uma recordação da história da redenção. Vamos ler todos. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios que brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência, segue os teus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras o descoberto do teu arco, e farta está a tua alvagem de flecha. Tu fendas as terras com os rios, os montes te vêm e se contorcem. Passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz, e levantem bem alto as suas mãos. O sol e a lua param, e as suas moradas se resplandecem ao resplandecer da luz, das tuas flechas cintilantes, ao fulgor dos relâmpagos, a tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira calça os pés das nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe recobres de todo o seu fundamento. Trapassas a cabeças dos guerreiros, do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais, com tempestades, avançam para destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de águas grandes. Ouvi-me no meu íntimo, e comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou em podridão os meus ossos, e os joelhos me vacilam, pois o silêncio devo esperar, o dia da angústia que virá contra o povo, até que se acomete. Deus já deu a sentença para Abacuque, e ele sabe que virá. Mas uma coisa, Abacuque, ele termina o seu livro. No versículo 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, tudo isso vai acontecer, se acontecer mesmo que o povo, que os caldeus esmaguem o povo. Ele canta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus da minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente ao mestre de canto para o instrumento de cordas.
Isso daqui é um salmos. Isso daqui é um cântico de louvor e adoração. O que sobrou para Abacuque? Fé. Como ele mesmo disse, o justo, ele vai viver pela fé. O justo viverá pela fé. Mesmo sabendo que tudo aquilo que possa acontecer com ele, ele sabia que ele ia viver pela fé. Que mesmo que não tivesse gado, que não tivesse comida, que não tivesse casa, que não tivesse gado, ele ainda exultaria no Senhor, porque Ele é o Deus da sua salvação. Algumas lições que nós podemos aprender com Abacuque. A primeira delas é que Deus usa pessoas diferentes, de forma diferente, em época diferente. Abacuque era um profeta diferente, um profeta misterioso. Ele é considerado um dos profetas menores da Bíblia. Ele não era um grande profeta, ele não era um grande escritor, mas era um profeta. E foi usado por Deus. E Deus tinha um plano na sua vida. Mesmo na sua simplicidade, mesmo no seu questionamento, Deus vai lá e cuida do seu coração. Cuida da aflição da sua alma, dá paz ao seu coração e aumenta a sua fé, para ele poder passar por aquelas adversidades que viriam. Estava difícil, ia ficar muito pior para ele, Mateus, ia ficar muito pior para o povo de Israel. O segundo, o mesmo Deus que usou o profeta Jeremias e Isaías, é o mesmo Deus que trata da alma. Note bem que Deus não escolhe as pessoas para poder usá-las. Você não precisa ser um grande pregador, graças a Deus, para que Deus possa te usar. Você não precisa ser um grande tecladista, um grande baterista, para que Deus possa te usar. Você não precisa ser uma grande cantora, ministra de música. Você não precisa ser um grande advogado para que Deus não possa te usar. Você não precisa ser um teólogo para vir aqui na frente e pregar a palavra do Senhor. Deus usa as pessoas como Ele quer. Basta que essas pessoas se coloquem na mão deles. Como Deus usou Jeremias, como Deus usou Isaías, como Deus usou Elias, Deus usou Abacuque. Da mesma maneira. Uma terceira lição: às vezes existem questões que não temos respostas definidas. Abacuque não teve uma resposta definida na sua história. Ele esperava de Deus uma solução para o seu problema. Não teve. Ele queria que Deus salvasse o seu povo com mão forte, queria que Deus transformasse os seus corações, mas o povo estava corrompido, o povo estava desobediente, viraram as costas para Deus, adoraram outros deuses, havia maldade e injustiça no meio do seu povo, e o seu povo iria ser punido. E infelizmente, Deus pune, infelizmente para Abacuque, porque ele teve que ver a punição do seu povo. O quarto, precisamos aprender a viver com o que tenho e viver com o que eu conheço. Às vezes nós não entendemos as grandes questões da vida, porque muitas coisas existem acerca de Deus que são mistérios para nós. Às vezes eu não entendo por que o bom morre. Às vezes eu não entendo por que Ivan Mossaiev morreu torturado, e como ele, tantos outros mártires tiveram. Às vezes eu não entendo por que o ímpio prospera e o justo não. Mas eu tenho que viver com questões que eu conheço. Eu tenho que viver com questões que Deus tem mostrado para mim. É com isso que eu tenho que me apegar. É com isso que eu tenho que arraigar a minha fé. O quinto, um crente pode passar por crise. Sim, crente passa por crise. Crente morre de maneira triste. A gente viu pouco tempo atrás o meu sogro, quase 6 anos, lutando contra um câncer. O homem que viveu para servir. Um homem que viveu para servir o seu próximo, ser útil, trabalhar na casa de Deus. E morreu com câncer agressivo,
que não tinha cura, que levou quase 6 anos para morrer. Por que que pessoas morrem? Por que que pessoas boas sofrem? E nós precisamos aprender. A última, irmão, boa parte que nos ajuda a passar pela crise é recordar o que Deus fez. Olha só o que Abacuque fez aqui no capítulo 3, até o versículo 16. O que Abacuque fez? Ele recordou a redenção do povo. Ele recordou o que Deus fez pelo povo. Quando nós temos dúvidas nas nossas vidas, nós temos que recordar o que Deus fez na nossa vida. Todos nós que estamos aqui, tivemos uma experiência com Deus. Todos nós que estamos aqui, temos uma coisa para lembrar: o que Deus fez por nós. Como Deus é bom, como Deus nos sustentou, como Deus nos ajudou. E essa é a mensagem de Abacuque. Um profeta desconhecido, muito diferente dos outros, mas que não entendia porque o justo sofre. Mas ele entendeu que o justo vive de fé. E o que fortaleceu ele, o que ajudou ele a manter-se nos caminhos do Senhor, foi recordar das boas coisas e da redenção que Deus fez com o seu povo. Que essa possa ser a nossa oração. Que eu e você possamos entender qual é a boa vontade de Deus para nós. E mesmo em questões que nós não temos respostas, Deus é Deus. E existem momentos em que nós temos que nos calar, porque Deus faz presente. Abaixa a sua cabeça. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela vida do profeta Abacuque, Senhor, que passou pelo que passou, Senhor Jesus, e fala aos nossos corações até hoje, que fala na vida do seu povo até hoje. Senhor, se temos questões em nossas vidas, ó Pai, a qual nós não entendemos, dê paz ao nosso coração. Restaura, Senhor Jesus, a nossa fé em Ti, que nós possamos lembrar, ó Pai, do quanto o Senhor é bom, que nós possamos lembrar, ó Pai, o quanto o Senhor tem feito pelo seu povo. E se nós acharmos, Senhor, que nós somos injustiçados, e se acharmos, ó Pai, que as pessoas estão tramando contra nós e não estamos sendo justas, nós possamos colocar, ó Pai, a justiça nas Tuas mãos. Porque o Senhor é um Deus justo e o Senhor sabe o que faz. Senhor, mesmo que venha a faltar as pessoas que eu amo na minha vida, mesmo que venha a faltar o alimento, o pão de cada dia, mesmo que venha a faltar, Senhor Jesus, a saúde, mesmo que venha a faltar, ó Pai, a esperança, ó Pai, nas pessoas, que o meu coração esteja esperando no Senhor, que minha fé seja renovada em Ti, que a nossa fé, Senhor Jesus, seja cada dia firmada mais no Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, o justo, aquele que é justificado pelo Teu Filho na cruz do Calvário, este vai viver pela fé em Cristo Jesus, pela fé de sabermos que somos este mundo, ó Pai, e que logo, no dia certo, estaremos de volta ao lar. Tudo isso eu te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós cantarmos, para encerrarmos, eu quero trazer a palavra para o irmão José Natal. Ele tem uma palavrinha para os irmãos, e logo após ele vai orar. Logo depois que o irmão José Natal orar, nós vamos cantar, e logo após a música, uma oração silenciosa, nós estaremos despedidos. Boa noite, igreja. Estou aqui hoje para esclarecer algumas coisas e também agradecer. A igreja, o serviço de zeladoria da igreja,
ele já está sendo feito através do trabalho voluntário. Os irmãos, alguns irmãos já têm se disposto e já têm feito serviço aqui, não só de limpeza. Nós temos notado alguma organização, nós notamos que algum irmão, João Agostinho, matou o mato em volta da igreja. Quer dizer, temos alguns serviços sendo prestados, né? Além da pintura, conserto de cano, né, irmão Haroldo? E a gente ainda quer entupir aquele buraco lá também. Tá, então algumas coisas estão sendo feitas aqui através do trabalho voluntário dos irmãos. E eu quero agradecer àqueles que já têm cooperado em qualquer área, qualquer serviço que tenha feito. Eu quero agradecer porque tem feito um bom serviço. O nosso ambiente está agradável, está gostoso, porque alguém dedicou, alguém fez com amor, e nós somos muito gratos a Deus e a essas pessoas por esse serviço já prestado. Mas eu quero dizer também que nós vamos continuar assim por um período de tempo, mesmo porque mesmo dentro da liderança da igreja, nós não somos ainda unânimes qual será o nosso procedimento daqui para frente, o que será melhor. Nós estamos esperando o tempo nos dizer isso. Para isso, então, nós estamos contando com a colaboração dos irmãos, até que a igreja de fato defina, nós quer isso ou nós não quer isso, nós queremos uma outra pessoa de carteira assinada ou nós não queremos, nós queremos um diarista fixo ou nós não queremos, ou nós vamos continuar prestando serviço voluntário. Então, até que a gente tenha isso bem claro, bem definido entre nós, então nós vamos contar com os irmãos na cooperação do serviço de limpeza aqui do templo e aqueles outros serviços que vão aparecendo, aquelas necessidades que vão aparecendo, que os irmãos já estão fazendo, que continue fazendo. Então, a minha palavra é de gratidão, porque nós já temos recebido essa ajuda, esse serviço aqui, e também um convite às pessoas que ainda não se dispuseram, que ainda não se colocaram para fazer esse serviço, que se apresente, que nos procure. Nós vamos agendar essas pessoas e até que a gente tenha, como eu já disse, um posicionamento daquilo que nós queremos e daquilo que nós podemos fazer. Tá bom, irmãos? Obrigado. Deus abençoe, irmãos. Após a música, uma oração silenciosa, estamos despedidos. Aproveitando, no próximo sábado, às 20 horas, a gente tem culto de jovens, vai ser aqui na igreja. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Preciso de ti. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como a
compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. De ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti.